Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula 10.1, nós vamos iniciar o conteúdo de grafos. Mais especificamente, nós vamos ver os principais problemas em que os grafos são utilizados como uma motivação para a gente aprender essa importante estrutura de dados. Vamos lá então? Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livro: no capítulo 22 do livro Algoritmos e no capítulo 13 do livro Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. Então, o que é um grafo? Um grafo é um conjunto de vértices e uma coleção de arestas conectando pares de vértices. Aqui nessa figura a gente pode ver um exemplo de grafo. Então, o V, W, X, Y e Z são os vértices desse grafo, enquanto que A, B, C, D e assim por diante são as arestas. Como vocês podem ver, as arestas elas estão conectando pares de vértices. Então, uma forma informal de dizer é que um grafo é uma forma de representar relações entre pares de objetos, sendo esses objetos representados pelos vértices e as relações entre eles pelas arestas. Aqui nessa figura, a gente pode ver um exemplo prático de grafo. Nesse grafo, os vértices representam códigos de aeroportos e as arestas, rotas aéreas entre esses aeroportos e as suas respectivas distâncias. Então, esse, por exemplo, poderia ser um grafo utilizado por uma aplicação de uma companhia aérea para determinar rotas entre dois aeroportos quaisquer. Uma das primeiras aplicações de grafos existiu para um problema prático de uma cidade, a cidade de Königsberg. Nessa cidade, o rio Pregel, ele dividia o centro da cidade em 4 regiões, sendo que existiam 7 pontes, que a gente pode ver aqui na figura em vermelho, para atravessar as diversas ilhas da cidade. E discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes, voltando ao lugar de onde saiu, sem repetir nenhuma das pontes. Havia se tornado uma lenda popular essa façanha, quando Euler, em 1736, provou que não existia caminho que possibilitasse tais restrições. Então, esse problema foi resolvido por Leonhard Euler, um matemático, em 1736. Euler provou que não existia caminho que possibilitasse tais restrições, então passar por todas as pontes sem repetir nenhuma, voltando à ponte inicial. Para isso, ele precisava de um modelo para representar tal problema. E uma das primeiras coisas que o Euler fez foi abstrair detalhes irrelevantes, por exemplo, a área de cada ilha, o formato de cada ilha, o tipo da ponte e assim por diante. Euler, ele generalizou o problema através de um modelo de grafos. Por exemplo, aqui nessa figura, a gente pode ver 2 representações que seriam os grafos, né? Onde cada uma das ilhas representam os vértices, as pontes representam as arestas ligando esses vértices, ligando as ilhas. Então, representando esse problema num grafo, o Euler conseguiu mostrar que não existia solução. E acredita-se que essa seja a primeira aplicação de grafos. Grafos podem ser utilizados ainda para resolver muitos outros tipos de problemas. Um exemplo de problema para qual grafo é bastante utilizado é o problema da coloração de grafos. Por exemplo, digamos que a gente queira pintar o mapa do Brasil, onde a gente quer pintar cada estado com uma cor diferente, mas a gente quer saber qual o mínimo de cores necessárias
para que nenhuma das cidades vizinhas tenham a mesma cor. Então, esse é um problema que pode ser resolvido e representado por grafos. Nessa figura, a gente está vendo essa representação de grafos do problema. Então, cada estado é um vértice e as arestas, elas representam então essa adjacência, essa vizinhança entre os estados. Sabe-se hoje que são necessários quatro cores diferentes para colorir qualquer mapa. Se vocês quiserem saber mais sobre esse problema de coloração do mapa do Brasil, vocês podem procurar esse artigo aqui na internet que ele explica com mais detalhes. Um outro exemplo típico de utilização dos grafos é o problema do caminho mínimo. Um exemplo de problema do caminho mínimo seria encontrar o menor caminho de carro entre duas cidades da Serra Gaúcha. Então, existem várias possibilidades de rotas, de estradas entre as cidades gaúchas e a gente queria saber qual o menor caminho para chegar mais rapidamente. Nesse caso, a gente iria representar as cidades da Serra Gaúcha como vértices e as arestas como ligações, ou seja, como estradas entre essas cidades. E a gente iria utilizar algoritmo de busca de caminhamento em grafo para a gente encontrar então esse menor caminho. Esses foram alguns exemplos de utilização de grafos. Espero que esses exemplos tenham motivado vocês para aprender mais sobre grafos. Na próxima aula, então, nós vamos ver principais conceitos e terminologias de grafos, incluindo o que são caminhos e tipos de grafos. Muito obrigada pela atenção de vocês nessa videoaula e até a próxima videoaula.